Olá, sejam todos bem-vindos a esse canal. Meu nome é Daiane Azevedo, eu sou consteladora familiar e hoje eu quero falar com vocês sobre repetição de padrão. E vou aproveitar também para dar um exemplo sobre o que é compensação de sistemas. Bom, falando sobre a repetição de padrão, isso acontece quando em nosso sistema há algum movimento e automaticamente esse movimento vai passando de geração para geração. Seja uma repetição positiva, seja uma repetição negativa. Você pode falar que são questões sobre DNA, que isso é uma questão de hereditariedade. Bom, esse é o nome que estamos acostumados a ouvir. Mas nós repetimos os padrões de comportamento também. Questão de alguém da família que veio antes, que não deu certo no relacionamento e a gente repete aquele mesmo padrão. Ou pode ser também uma questão que não teve um avô, por exemplo, que não teve sucesso financeiro, que tinha muito dinheiro e que quebrou, e depois isso foi passando de geração para geração, e os próximos, né, que vieram, os netos, os bisnetos, não conseguem ter sucesso financeiramente, ou até consegue alcançar alguma coisa, mas perde tudo. Isso tudo é uma repetição de padrão, uma repetição de comportamento no sistema. Por exemplo, uma mãe que às vezes sofreu muito no casamento, foi submissa, então os filhos crescem vendo aquela mãe naquele sofrimento e quando eles vão para a vida, quando eles vão se relacionar, eles não conseguem ter uma companhia que tenha bons frutos. Às vezes até encontra uma pessoa certa, uma pessoa legal, mas ela não consegue ter um relacionamento sadio com essa pessoa. Isso tudo é porque a gente, por honra, a gente quer, de alguma forma, é, suprir aquele sofrimento. A gente sofre junto com o sistema numa forma de pertencer àquele sistema. Então, isso acontece com essa repetição de padrão. E tem vários exemplos de como que isso acontece. Bom, e como que a gente consegue parar de repetir esse padrão? A primeira coisa a fazer é tomar a consciência disso, né? Identificar o porquê que isso está acontecendo. Depois, através de uma constelação familiar, por exemplo, as pessoas têm muito sucesso fazendo uma constelação familiar, mas a verdadeira, para mim, para meu entender, é quando você começa a ter essa consciência e começa a observar a sua postura, de como que você lida com isso, as formas que você está se sabotando, porque quando você se conhece, você entende quais são as suas questões, as emoções que vão surgindo, o porquê que você responde às pessoas de tal forma, você compreende a maneira, o exato momento que você começa a se auto-sabotar. Então, tudo começa do autoconhecimento, quando você toma consciência, né? Então, você consegue ter as percepções para você mudar esse padrão. Agora, falando sobre a a compensação de sistema. Isso eu estou falando de acordo com a constelação familiar, tá? É, existe um movimento que é da grande alma. No nosso campo familiar existe uma consciência e nós somos movidos por essa grande consciência. E agora eu vou dar um exemplo, é um exemplo até difícil de falar, porque realmente foi uma coisa que já aconteceu. Eu soube dessa história ainda adolescente, mas eu achei muito interessante essa dinâmica que aconteceu, trazer para vocês para entender o que é uma, uma compensação de sistemas. Há um tempo atrás, alguns bons anos atrás, aconteceu que um avô, ele se relacionou com uma mulher casada nesse relacionamento, nesse triângulo amoroso que surgiu, esse avô matou o marido dessa mulher, né? Ele era o amante
E para ficar com a mulher naquela época, muitos anos atrás e tal, não tinha nem divórcio, não existia divórcio e tal. Então, a única forma que tinha era que o marido, né, viesse a falecer. Então, é uma história trágica. Então, ele matou o marido da mulher para ficar com ela. Então teve toda aquela dinâmica, né? Porque isso não ficou encoberto, descobriu e aconteceu tudo o que precisa acontecer de acordo com as leis dos homens. Tempos depois, nasceu um neto, né? Então esse avô que matou um homem por causa de uma mulher, o neto dele, depois de um tempo, ele se relacionou também com uma mulher comprometida. Só que neste caso, ele se envolveu, né, nesse triângulo amoroso também, e no caso, o neto acabou falecendo. É uma história muito trágica, mas é um exemplo que eu trouxe, um exemplo muito claro do que é uma compensação de sistema. Então, esse neto acabou falecendo. Há um tempo atrás, o avô matou uma pessoa por causa de uma mulher. E agora o neto vem inconscientemente, é claro, gente, pelo amor de Deus, isso é uma coisa que acontece, é algo que está muito fora da nossa compreensão. O neto vem e compensa esse sistema, entende? É complicado? É. É difícil aceitar? Sim. Mas muitas vezes acontece coisa conosco e com o nosso sistema que às vezes é uma compensação. Existe também casos que tem muito assalto em uma residência. Então, certa casa, independente de quem mora nela, naquela casa tem muitos assaltos. Nas casas vizinhas não, mas naquela tem. Então ali existe uma questão para resolver, existe uma compensação ali de sistemas que precisa ser constelado, precisa ser olhado. Esses temas de constelação familiar, às vezes, são muito fortes, né? Esse exemplo que eu estou dando, ele é muito forte, ele traz muita dor. Porém, também toda dor é preciso ser olhada, né? E toda vez que a gente sente uma dor, é algo querendo ser visto, é algo querendo ser olhado. Então, tudo isso que eu estou dizendo, eu não quero que vocês tomem nada como verdade, eu quero que vocês apenas observem, sejam observadores e olhem se isso faz sentido, né? Começa a ser seu cientista. Sejam cientistas de si mesmos e observem, mas observem sem julgamento. Quando eu digo não que o outro faz, não é para a gente julgar. O que o outro faz é para a gente olhar aquilo como material de estudo, né? Porque se a gente usar essa sabedoria, a gente se poupa de muito sofrimento. A gente consegue aprender com o outro. Mas quando tem julgamento, quando a gente julga alguma coisa, a gente exclui. E tudo que a gente exclui retorna para a gente novamente para a gente aprender a lidar com aquilo. Tá certo? Gratidão até aqui. Continue me acompanhando. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal e continue acompanhando os vídeos. Se fez sentido para você, deixe seu comentário e compartilhe com alguém próximo de você para que também receba essas informações. Gratidão e até mais!